Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 701. Alma da Besta do Rei da Formiga Diabólica. Ansem, Supercorpo, Rei Espírito. Status: evoluir. Expectativa de vida: 300. Requisito de evolução corporal: 100 pontos geno. Genes próprios: pontos geno básicos: 100. Pontos geno ordinários: 100. Pontos geno mutantes: 100. Pontos geno sagrados: 100. Pontos supergeno: 17. Ansem socou a máquina de teste. O medidor mostrava 217,6587, o que significava que o condicionamento físico de Ansem era superior a 200. Ele também estava em sua forma mais pura. O humano mais forte conhecido no santuário do segundo deus estava sentado em cerca de 150. Havia uma lacuna assustadora entre Ansem e aquela pessoa. Embora este fosse apenas um teste simples que ele havia conduzido, ele ainda estava extremamente satisfeito. Se ele tivesse calculado as coisas corretamente, quando maximizasse seus pontos de supergeno, estaria em um nível de condicionamento físico de 300. Ele se tornaria um ser celestial e seria capaz de desafiar supercriaturas sozinho, sem nenhum problema. Embora ele não pudesse enfrentá-los efetivamente como estava agora, ele tinha o que era preciso para revidar. Ele não era como as outras pessoas, que rapidamente se viriam esmagadas por inimigos tão intimidadores. Ele saiu do saguão de testes por volta da hora do almoço e planejava almoçar com Yanhan. Infelizmente para ele, ela estava ocupada com o trabalho e teve que deixar a base. Isso levou Ansem a ir almoçar sozinho. Ansem havia pedido seu almoço e sentou-se quando viu N se aproximando, com um prato na mão. Ela se sentou bem na frente dele. Você realmente não quer participar do Divinities Bolt? N perguntou a Ansem. Não, eu não quero, respondeu Ansem, enquanto balançava a cabeça. Por quê? N perguntou, franzindo a testa. Aos olhos dela, Ansem tinha um super animal de estimação que poderia igualar as probabilidades e cimentar uma posição entre os 10 filhos de Deus, trazendo a glória necessária para a humanidade. O poder do animal de estimação é apenas o de um animal de estimação, não o superestime, Ansem disse a ela friamente. Mas mesmo assim, você ainda tem uma chance, implorou N. Ansem sorriu e disse, esse é um campo de batalha genuíno. Não é um jogo, não vou reaparecer. Não vou colocar minha vida em risco por algum título. N apenas lançou um longo e gelado olhar para Ansem, antes de pegar seu prato e ir embora. Ansem sabia que muitas pessoas esperavam que ele se juntasse, mas ele realmente não podia participar. Se ele expusesse o fato de ter absorvido a essência Life Geno, a aliança exigiria uma resposta. Em tais circunstâncias, a família Geokin seria incapaz de protegê-lo. Esta era uma questão relativa à raça humana. Ele seria pressionado por pessoas de todos os lados. Era por isso que Ansem usaria dólar como sua identidade quando ele se juntasse. Mesmo que as pessoas pudessem dizer que o indescritível dólar havia absorvido as essências Life Geno, ninguém sabia quem ele era. Nada poderia ser feito sobre isso. Há muitos humanos no santuário do segundo deus. Na verdade, é o abrigo com a maior população de humanos, mas apesar disso, não estamos no topo da cadeia alimentar aqui, nem de longe. Eu entendo por que as pessoas querem que subamos e quebremos nossa imagem de inferioridade, Ansem pensou consigo mesmo. Ele acreditava que deveria ir até o fim no Divinities Bolt e ganhar uma posição como filho de Deus. No mínimo, daria esperança aos outros. Mas se ele fosse competir lá, ele não poderia usar seu Flaming Hack Spike ou Anjinho. Ele estimou que sua chance de derrotar um superespírito sob tais condições é de menos de 30%. E essa chance de 30% foi apenas devido à sua feliz aquisição de uma alma de besta Super Formiga. Super Devil ANT King, Armored Beast Soul.
A defesa de uma alma de besta super blindada era insondavelmente alta, e essa era a chave que ele teria que explorar ao enfrentar um super-espírito. Além disso, Ansem poderia simular o fluxo de energia do Devil Ant King. Esse fluxo de energia, quando combinado com a armadura do Rei Formiga, aumentou sua defesa em uma quantidade incrível. Além disso, também melhorou sua velocidade de recuperação e sua força. Era um poderoso fluxo de energia, e usá-lo em conjunto com a armadura do Rei das Formigas o tornaria tão resistente quanto uma barata que teimosamente se recusava a morrer. Ansem tinha pernas longas e poderosas e grandes músculos no peito e nos ombros. Sua cintura era fina, mas sólida. Sob a cobertura da armadura roxa escura, ele parecia forte e largo. Ele parecia um demônio que escapou das profundezas do inferno. Ansem controlou o fluxo de energia da formiga diabólica e a armadura do Rei das Formigas demoníacas parecia ainda mais escura. De roxo brilhante, tornou-se um tom profundo e escuro de roxo. Ansem deu uma olhada em si mesmo e ficou satisfeito com sua aparência. Ele pensou que essa super armadura o capacitaria a lutar contra os superespíritos com relativa confiança. Mesmo que perdesse, não cairia sem uma boa luta. Ansem guardou a armadura do Rei das Formigas e a alimentou com o cristal negro. Deveria ter havido tempo suficiente para evoluir, antes que o Divinity's Bolt começasse. Com a armadura evoluída, ele ficaria ainda mais forte. Depois disso, Ansem não foi mais caçar. Ele usou o restante de seu tempo para aprender habilidades corpo a corpo mais fortes. Ele não podia mais usar o Flaming Hex Spike ou a Besta de Pavão. A habilidade da espada dupla era bastante poderosa, mas ele não teria chance se usasse as espadas de sangue sagrado frenéticas. A habilidade da espada dupla em si não era mais fraca do que os talentos do anjinho, mas as espadas eram. Ele testou suas espadas nela, e quando ela atingiu a cobra prateada de Ansem e as antigas espadas de mascote, ela deixou cortes profundos em ambos. Isso foi com ela operando apenas com energia parcial também. Se ela desse o seu melhor, havia uma grande chance de ela se separar de ambos. Dado isso, Ansem não esperava fazer uso de sua habilidade de espada dupla para derrotar qualquer superespírito contra o qual ele fosse confrontado. Quando as lutas se arrastavam e eram reduzidas ao âmago da questão, os membros eram seus aliados mais confiáveis. Dragon Punch só poderia aumentar em poder, mas não era uma habilidade de punho. Das habilidades corpo a corpo que Ansem conhecia, havia apenas Thunder Knife e Seven Kill. Entrando no Saint Hall no exército, Ansem começou a procurar por uma habilidade de punho que considerava adequada. Ele procurou por um bom tempo, mas sem sucesso. Nenhum o seduziu. As artes hipergeno aqui no Saint Hall tendem a se concentrar em habilidades de classificação S para pessoas comuns. Apenas algumas pessoas possuem habilidades verdadeiras e lendárias, e elas nunca são listadas para venda. Acho que não poderei para encontrar uma habilidade adequada para eu lutar contra os superespíritos aqui. Ansem examinou todas as habilidades de Rank S disponíveis para ele, e nenhuma delas o interessou. As habilidades de Rank S não eram fracas, mas Ansem havia cedido em muitos seus benefícios. Ele queria algo como a Avery Go ou Seven Twist, algo lendário. Ele não perderia mais tempo com outras habilidades. Ansem foi para a seção comum do Saint Hall, mas tinha ainda menos esperança de ir para lá. Se ele não pudesse encontrar um na seção militar, haveria ainda menos chance aqui. Ansem deu uma olhada e, para sua surpresa, conseguiu encontrar uma habilidade corpo a corpo que o atraiu. Era uma arte pergeno chamada Sonic Thunder Punch. A descrição afirmava que após o domínio da habilidade ter sido alcançado, era possível causar dano sônico. Mas, tal nível exigia uma aptidão muito alta. Embora fosse uma habilidade de um evolutivo, o praticante tinha que estar perto do nível de um ser celestial para aprendê-la efetivamente. Caso contrário, ele precisaria de uma boa construção corporal do elemento trovão. Capítulo 702 – Habilidades corpo a corpo. Depois de dar uma boa olhada, Ansem gostou do conceito de Sonic Thunder Punch. Embora ele não tivesse uma construção de trovão,
ele poderia facilmente simular o fluxo de energia da raposa prateada para possuir o elemento do trovão. Se ele fizesse isso, Sonic Thunder Punch seria fácil para ele. Ansem achou que essa habilidade poderia realmente funcionar, mas não ousou comprá-la lá no Saint Hall. Se ele acabasse usando no Divinity's Bolt, seria fácil alguém procurar os registros de quem o comprou nos últimos tempos. Normalmente, os registros de compra eram mantidos em segredo nos computadores centrais, de acordo com as leis da Aliança, mas só para garantir, Ansem foi perguntar a Lee Xinglun. Ele havia hackeado a skinner virtual dos militares, então era natural presumir que ele poderia fornecer alguns conselhos sobre como proceder. Ansem não iria mencionar a habilidade específica que desejava adquirir, apenas perguntar como ele poderia comprar algo no mercado negro anonimamente. Lee Xinglun era bem versado em tais tópicos e ações obscuras, então ele foi capaz de explicar alguns métodos simples e eficazes que Ansem poderia usar para o que desejava fazer. Ansem verificou alguns dos lugares que Lee Xinglun mencionou, e eles eram de fato áreas comerciais do mercado negro. Comprar coisas lá, no entanto, era uma prova arriscada. Os negócios não eram protegidos e não havia garantias ou registros de tais compras. Havia também a possibilidade de ele nem receber as coisas que encomendou. As transações monetárias também não eram garantidas. Além disso, o mercado negro nunca fez negócios cara a cara. Em suma, havia alguns riscos altos em usá-lo. Como resultado, Ansem desistiu da ideia de comprar algo no mercado negro. Em vez disso, ele visitaria as seções de livre comércio e veria se poderia comprar o Sonic Thunder Punch lá. Não era incomum que as pessoas vendessem produtos de segunda mão lá, incluindo arte pergeno e solução geno. Ansem procurou por Sonic Thunder Punch lá, mas ele estava sem sorte. Nenhuma única pessoa estava vendendo em segunda mão. Ele também pesquisou nas artes hipergeno da classe S e recebeu alguns resultados. Muitas pessoas estavam vendendo artes hipergeno e solução geno de segunda mão, mas não a habilidade que ele procurava. Quando se tratava de comprar artes hipergeno de segunda mão, no entanto, havia algumas cláusulas que os possíveis compradores deveriam estar cientes. Não havia como saber se as cópias de arte hipergenômicas estavam completas ou não, e não havia como saber se a solução genética acompanhante correspondia ou não. Golpes e transações enganosas eram comuns por lá, devido à falta de apoio oficial. Portanto, um comprador tinha que ser um pouco esperto ao comprar coisas lá. Pelo menos, se ele comprasse algo ali, ninguém saberia dizer de onde veio ou para onde foi o produto. Seguindo as sugestões e métodos de Lee Xinglun, Ansem seria capaz de comprar qualquer coisa que quisesse sem nenhuma evidência rastreável. Embora ele tivesse que descobrir se os produtos vendidos eram reais ou falsos, seria mais fácil fazê-lo ao fazer transações face a face. Na zona de livre comércio, Ansem não conseguiu encontrar Sonic Thunder Punch. O que ele encontrou, no entanto, foi outra arte hipergeno que se destacou para ele. A arte hipergeno que o atraiu foi chamada de Elephant Disc Punch. Ansem já tinha ouvido falar sobre essa habilidade antes, pois era uma habilidade lendária desde os tempos antigos. Os pergaminhos diziam que, naquela época, as pessoas pensavam que o mundo era construído sobre um disco apoiado nas costas de um elefante. O elefante era tudo, enquanto o disco era tempo e espaço. Embora fosse pouco mais que um mito, a habilidade escrita no pergaminho era extremamente difícil. Tinha muitas partes ilegíveis e faltava texto, então estava bastante incompleto. Mas o que Ansem encontrou estava quase pronto. A solução Geno poderia mitigar qualquer escassez do lançador hospedeiro, para que eles estivessem equipados para lançar a habilidade. Mas quanto à habilidade em si, poucas pessoas poderiam aprendê-la, e o poder da habilidade era mais fraco do que eles esperavam, de qualquer maneira. Alguém pesquisou as sobras do pergaminho e disse que algum tipo de sangue de elefante era necessário para terminar de aprender a habilidade. Eles pegaram a nutrição dos elefantes e a colocaram na solução genética, o que permitiu que outros aprendessem a habilidade. Mas o poder e a profundidade eram bastante pobres.
O Elephant Dispatch estava na seção de classe A, devido à sua incapacidade de cumprir os requisitos necessários de uma habilidade de classe S. Mas a habilidade era uma ótima maneira de fortalecer o corpo e, nesse aspecto, não era pior do que a maioria das artes hipergeno da classe S. Portanto, as pessoas que não podiam pagar pelas habilidades da classe S geralmente optavam por esta. Ansem estava se sentindo esperançoso e bastante animado. Ele pensou consigo mesmo: o soco do disco do elefante é tão profundo. Se eu simular o fluxo de energia do elefante de osso, me pergunto se serei capaz de lançar a verdadeira força do soco do disco do elefante? Se eu puder lançar seu verdadeiro poder, duvido que alguém pudesse dizer que era de uma habilidade de classe A pouco conhecida. Ansem seguiu as sugestões de Li Xinglun e comprou um soco de disco de elefante usado e uma solução geno de uma comunidade de segunda mão. Era uma arte pergeno comum de classe A, e ele pôde verificar sua autenticidade na esquina. Após a verificação, ele não precisou mais se preocupar com a possibilidade de adquirir um produto falsificado. O Elephant Dispatch era bastante comum, na verdade. Ele poderia ter comprado no Cent Hall, mas queria comprar de segunda mão para conhecer o processo de comprar coisas dessa maneira. Ao fazer isso, ele estaria pronto para quando precisasse comprar o Sonic Thunder Punch. Depois de um tempo, Ansem recebeu a habilidade e a solução Geno. Depois disso, ele comparou com o material disponível na esquina para garantir que era legítimo. Ansem usou a solução Geno e começou a praticar soco com um disco de elefante. Ele tentou combiná-lo com o fluxo do elefante de osso. Ao fazer isso, Ansem descobriu algo incrível. Sempre que ele usava a energia do elefante de osso, ele não conseguia controlar seu poder e, em vez disso, tinha que explodir tudo de uma vez. Mas quanto mais ele continuou a usar a energia do elefante de osso para praticar o soco do disco do elefante, mais ele poderia controlar sua energia. Ansem ficou satisfeito. Se ele pudesse controlar de forma mais eficaz a energia e o poder do elefante de osso, ele não seria totalmente drenado de energia após um único soco. Ao ser capaz de controlar a força do soco, ele não estaria desperdiçando seu poder. Tudo o que ele teria que fazer era lançar o que precisava. Ansem desistiu de comprar Sonic Thunder Punch agora, já que seu tempo era limitado o suficiente. Em menos de um mês começaria o Divinity's Bolt e ele teria que praticar com o Elephant Dispatch o melhor que pudesse. Com o fluxo de energia do elefante de osso, o soco do disco do elefante possuía poder de proporções massivas. O tempo todo, o influxo e o efluxo de energia ficaram sob maior controle. Quando as duas habilidades combinadas, seu poder aumentou. Quanto mais Ansem praticava, melhor ele ficava. Um único soco reunia força suficiente para partir uma montanha, ou assim parecia. Independentemente disso, o poder era enorme. O Elephant Dispatch era incrivelmente profundo e não era pior do que sua habilidade de espada dupla. De certa forma, foi ainda melhor. Ansem praticava com seu anjinho todos os dias. O Elephant Dispatch continuou a ganhar poder naquele tempo também. Embora continuasse perdendo para ela, ele aplicou muitas mudanças e correções. Pelo menos Ansem poderia competir com o anjinho e não ser destruído. Aquele mês voou e todos os abrigos já haviam nomeado seus principais combatentes. Era hora de Divinity's Bolt começar. Capítulo 703 – Batalha da Divindade. Fang Minko entrou na arena de batalha do abrigo e encontrou seu assento. Ele olhou para o centro da arena, esperando o combate do Divinity começar. Embora Fang Minko estivesse em um abrigo real que tinha 500.000 de pessoas, a própria arena acomodava muito poucos. Os humanos no santuário do segundo deus não estavam muito entusiasmados com o Divinity's Bolt. O foco principal dos humanos quando se tratava de Divinity's Bolt eram as batalhas sagradas que ocorriam entre os humanos em seus próprios abrigos, para que pudessem ver quem era o melhor. Mas quando se tratava do Divinity's Bolt real, o interesse diminuiu rapidamente. Muitos humanos escolheriam ceder após sua qualificação, pois as batalhas que viriam eram de vida ou morte. Se seus oponentes eram espíritos poderosos, muitas vezes eram implacáveis,
Os humanos só podiam viver uma vez e não podiam desperdiçar suas vidas em batalhas que provavelmente perderiam. E a morte de combatentes humanos era uma tragédia frequente em Divinity's Bolt, já que os espíritos não mostravam piedade na brutalidade de seu combate. Como tal, todo o evento não foi algo amigável e adequado à participação da humanidade. A audiência de Divinity's Bolt foi baixa, em total contraste com sua proeminência no santuário do primeiro deus. Mesmo a mídia prestou pouca atenção aos eventos do Divinity's Bolt. Afinal, ainda não havia um único filho de Deus humano, e eles não desejavam gastar tempo e recursos relatando as vitórias dos espíritos. Uma simples lista de nomes geralmente bastava. As pessoas que se deram ao trabalho de assistir ao Divinity's Bolt eram os superiores das facções maiores da Aliança. Eles eram o tipo de pessoa que poderia derrubar abrigos espirituais, então observar os espíritos que participaram do Divinity's Bolt permitiu que eles coletassem informações sobre como um dia enfrentar os espíritos dos abrigos que ainda não haviam sido conquistados. Fang Minquan estava assistindo Divinity's Bolt na esperança de que Dólar estivesse lá. Dólar estava no santuário do segundo deus, e provavelmente era um lutador talentoso como ele estaria disposto a participar. Dito isto, ele não tinha muita esperança. Dólar só esteve no santuário do segundo deus por um curto período de tempo. Não importava sua força, os espíritos provavelmente ofuscariam qualquer competidor esperançoso. Era assim para qualquer humano que desejasse testar sua coragem ali. Fang Minquan? Fang Minquan, esperando o início da partida, ouviu seu nome ser chamado por trás. Ele virou a cabeça para a visão de alguém que ele conhecia. Senhor Hua. Fang Minquan rapidamente se aproximou e apertou sua mão. O nome completo do Senhor Hua era Hua Ping. Ele esteve no santuário do segundo deus por 100 anos. Ele foi um dos primeiros evolutivos. Ele agora também trabalhava na mídia e era supervisor de Fang Minquan. Você está interessado em Divinity's Bolt? Hua Ping olhou para Fang Minquan com modesta surpresa. Fang Minquan era o comentarista mais conhecido da Aliança. O fato de ninguém poder gravar vídeos ou tirar fotos do Divinity's Bolt foi a fonte de sua surpresa. Se ele quisesse fazer relatórios ou comentários, tudo teria que ser falado ou escrito. Também não era divertido ler ou ouvir, devido à miséria e perdas que compunham cada relatório. Esse foi outro fator para sua falta de destaque na mídia. Estou interessado, sim. É por isso que vim assistir. Velho Hua, você veio aqui para relatar sobre o Divinity's Bolt também? Fang Minquan perguntou. O velho Hua sorriu e disse em resposta, eu faço isso uma vez a cada 10 anos. Se é tão ruim assim, por que você ainda insiste em fazer isso? Fang Minquan perguntou, com visível confusão. Fazer um programa que ninguém prestava atenção tendia a ir contra os princípios de alguém da mídia. Para um antigo supervisor insistir em fazer um show a cada 10 anos no Divinity's Bolt foi bastante surpreendente. Os números da audiência são importantes, devo confessar. Mas como um homem da mídia, acredito em relatar coisas que são significativas para o progresso da raça humana. Os humanos não se saem bem em Divinity's Bolt, isso é verdade, mas há são vislumbres de inspiração e admiração a serem encontrados. Pessoas talentosas vêm aqui, a cada 10 anos, na esperança de garantir honra e glória para a humanidade. Independentemente de ganhar ou perder, eles são heróis altruístas. O velho Hua suspirou e continuou a dizer, mas agora, temo que a glória tenha assumido maior proeminência nos corações dos homens. Somente a vitória e o sucesso definem o valor de uma pessoa hoje em dia. Os humanos que falham são desprezados, e isso é algo que ninguém possa suportar. Eu faço registros dessas batalhas para que os futuros competidores do Divinity's Bolt possam aprender alguma coisa. Fang Minquan o saudou. Um homem da mídia com tais valores e integridade era raro, e até o próprio Fang Minquan não tinha certeza se poderia fazer o mesmo. Fang Minquan era comum e não nutria muito sentimentalismo, ele nunca pensou nas coisas dessa maneira. No entanto, apesar disso, não o impediu de admirar a graça de seu par. Os dois conversavam,
esperando a luta começar. A arena poderia abrigar 100.000 espectadores, mas apenas alguns milhares compareceram. Outros abrigos humanos também eram assim. Além dos lutadores e figuras importantes e oficiais das maiores organizações da Aliança, os humanos provavelmente não viriam e assistiriam a uma luta que provavelmente resultaria em derrota para toda a sua raça. Os que aclamassem a vitória receberiam seu tempo de destaque, mas o mesmo não poderia ser dito daqueles que, apesar de grande esforço e diligência, não conseguiram encontrar o sucesso que clamavam. Os humanos adoravam heróis, mas muitas vezes falhavam em perceber que eram os fracassos passados dos heróis que resultaram em suas próprias vitórias mais adiante. Nas lendas dos heróis, os fracassos não importavam. Eles eram pequenos e insignificantes no esquema maior das coisas. Divinity's Bolt estava prestes a começar. Aqueles que ficaram em primeiro lugar nos abrigos de humanos e espíritos agora foram atraídos para a arena de batalha. A arena era enorme e havia muitas arenas menores separadas umas das outras, tornando possível que 1000 lutas acontecessem ao mesmo tempo. Humanos e espíritos foram separados, sem permissão para ter contato uns com os outros. Isso era para evitar conflitos fora das batalhas organizadas. Como tantos humanos e espíritos estavam participando do evento, foi difícil encontrar uma pessoa específica. Fang Minco examinou atentamente a lista de participantes, na esperança de encontrar dólar lá. Hua Ping, que estava ao lado dele, usou uma caneta para registrar algo. Seu rosto estava muito sério. Ele realmente está aqui. Fang Minquan deixou escapar quando encontrou o nome de dólar na lista de lutadores. Hua Ping parecia confuso. Ele virou a cabeça para olhar para Fang Minquan e perguntou: "Você tem um amigo que se juntou ao Divinity's Bolt?" Sim, Fang Minquan respondeu com grande entusiasmo. Embora nunca tivesse conhecido dólar, ou mesmo trocado palavras com ele, ele o estimava como um bom amigo em seu coração. Ele o considerava seu melhor amigo, na verdade. Ele não poderia descrever esse sentimento de forma sucinta, mas era como ele se sentia, independentemente. Qual é o número do campo de batalha do seu amigo? Deixe-me ver se ele está enfrentando um espírito, disse Hua Ping. Fang Minquan rapidamente deu a ele o número. Hua Ping era um especialista, então ele seria capaz de dizer a ele rapidamente o que dólar estava prestes a enfrentar. Dólar e Black Gold, seu amigo não tem sorte, ao que parece. Ele encontrou um espírito em sua primeira partida. Black Gold é um espírito real muito poderoso. Ele tem uma armadura que é quase impenetrável. Mesmo classe de sangue sagrado as armas têm grande dificuldade em causar dano a ele, disse Hua Ping, enquanto olhava. Capítulo 704 Vitória com um soco. Depois do que Hua Ping disse a ele, Fang Minquan começou a se preocupar. Ele não queria que dólar enfrentasse algo tão ferozmente poderoso. Enquanto falavam, os dois combatentes entraram no campo de batalha. Um combatente tinha 3 metros de altura e vestia uma armadura preta. Ele parecia assustador. Seus movimentos eram quase como os de um robô mecânico, construído em aço. O outro lutador parecia bastante forte em comparação com o que se poderia esperar de um humano. No entanto, ele estava vestido com uma armadura roxa que parecia relativamente fina ao lado de seu oponente. O espírito ouro-negro gritou e ergueu o martelo que empunhava, maior que um carro pequeno. Ele esmagou o chão na frente de Ansem com uma força que provavelmente poderia derrubar uma pequena montanha. Fang Minquan observou o dólar com grande apreensão. Embora dólar estivesse usando uma armadura roxa, ele poderia dizer que era dólar pela maneira como o homem se comportava. Ao observar dólar enfrentando Black Gold, isso o assustou. Fang Minquan também era um evoluidor, então ele podia sentir claramente o poder ameaçador que residia dentro do martelo que Black Gold empunhava. Seu amigo parece um pouco lento. Suas habilidades são focadas na força? Se isso for verdade, ele não se sairá muito bem contra um inimigo como Black Gold. O poder de seu inimigo é infinito, então, a menos que ele seja um dos mais fortes humanos na história. Hua Ping parou,
mas tal frase tinha apenas uma conclusão. Fang Minquan não viu Dólar se esquivar, e nem Dólar sacou uma arma. Ele observou nervosamente, já que Dólar estava no abrigo há apenas alguns anos e seu poder provavelmente ainda não havia atingido o pico. Enfrentar um inimigo tão assustador era extremamente perigoso. Quando o martelo de Black Gold balançou novamente, prestes a acertar a cabeça de Dólar, ele ergueu o punho direito e deu um soco no martelo. Quando Huaping testemunhou esse movimento, ele balançou a cabeça e disse: "Seu amigo é imprudente. O poder de Black Gold é..." Antes que Huaping pudesse terminar sua frase, o punho de Dólar colidiu com o martelo. Estrondo! O golpe foi ensurdecedor e o punho quebrou o martelo em pedaços. Huaping e Fang Minquan estavam imóveis. Eles não conseguiam nem imaginar a força que residia naquele punho, para quebrar um martelo de metal gigante como aquele. Huaping foi o que mais ficou chocado. Ele havia testemunhado muitas lutas da divindade ao longo dos anos e conhecia muitos dos lutadores de lá, que incluía Black Gold, o espírito. Ele era um guerreiro notável. Ele pode não ter sido o mais forte, mas possuía muita força mesmo assim. Contra sua armadura inquebrável e martelo intimidadoramente grande, muitos evolutivos morreram, ou pelo menos, foram gravemente feridos em batalha com ele. Muitas armas de sangue sagrado também foram quebradas por aquele martelo. Mas agora, esse mesmo martelo foi totalmente aniquilado por um punho humano. A visão era inimaginável e era o tipo de história em que poucos acreditariam. Huaping só podia olhar para Dólar, boquiaberto. Ele estava se esquecendo de escrever seu relatório. No campo de batalha, depois que Ansem destruiu o martelo, uma onda de poder ferveu dentro de seu corpo mais uma vez. Vendo o próprio Black Gold horrorizado com o que acabará de acontecer, Ansem deu um passo à frente com força de quebrar a atmosfera, diretamente diante do rosto do espírito. Sua carne era como a de um tigre, e seu punho zumbiu alto enquanto apontava para o rosto de Black Gold. Black Gold gritou e cruzou os braços na tentativa de bloquear o ataque. Estrondo! Sua armadura, braços e crânio foram esmagados sob o peso do soco de disco elefante de Ansem, sangue encharcou a arena, e o corpo desfigurado e desmembrado de Black Gold foi lançado para fora do campo de batalha. Um maldito acidente caiu a 15 metros de distância. Como isso é possível? Huaping estava de pé, seu livro e canetas caídos no chão. Ao olhar para Dólar, seus olhos se arregalaram até parecer que iriam cair. Foi uma vitória de um soco. O espírito imensuravelmente poderoso Black Gold foi morto logo após o início da luta, e ele não teve chance. Ninguém poderia imaginar a força que foi entregue naquele soco, e Huaping lutou para acreditar que era possível para um evoluidor alcançar um poder tão miserável. Fang Minquan também ficou quase tão chocado, ele quase gritou alto. Ele não esperava que Dólar, que estava apenas no santuário do segundo deus por tanto tempo, conseguisse alcançar tal poder. Ele matou um espírito real com um único soco, e foi um prazer voraz para o público. Minquan, este homem é humano? Huaping perguntou depois que Dólar deixou a arena, agarrando animadamente a mão de Fang Minquan. Sim, ele é. Dólar é muito popular na aliança, Fang Minquan disse rapidamente a ele, em sua própria empolgação. Se ele é realmente humano. Espere. Deixe-me ver. Huaping não era mais coerente em seu diálogo, enquanto corria as mãos para cima e para baixo em seu corpo em busca de seu livro. Percebendo que estava no chão, ele correu para pegá-lo. Ele começou a folhear as páginas, examinando as listas de batalhas e desenhando freneticamente com a caneta. Fang Minquan não tinha certeza do que estava fazendo. Ele desenhava com uma velocidade maníaca. Toda vez que ele escrevia um nome e traçava uma linha, seu rosto se animava com mais empolgação. Fang Minquan olhou para o que Huaping estava fazendo e percebeu que era um cálculo da lista de batalha. Parecia que Huaping estava tentando determinar quem Dólar enfrentaria em seguida. 10 partidas. Ele não enfrentará ninguém mais forte do que Ouro Preto por mais 10 partidas. Esta é uma chance.
O rosto de Hua Ping ficou vermelho como uma beterraba e ele sorriu de alegria com seus desenhos malucos. A excitação em seu rosto estava ficando cada vez mais profunda. Mas depois de um tempo, seu rosto congelou. Sua excitação se esvaiu e ele se sentou com evidente desapontamento. Seus olhos pareciam vazios quando ele murmurou: ainda não funciona. Ainda não funciona. Velho Hua, o que não funciona? Fang Minquan perguntou rapidamente, ansioso para entender o que estava acontecendo. Seu amigo tem muita sorte. Se ele continuar lutando, não deve encontrar mais oponentes tão poderosos. Mesmo se ele encontrasse outro espírito tão poderoso quanto Black Gold, ele ainda teria todas as chances de derrotá-lo. Se ele tiver sorte, pode chegar ao top e tem mais. Hua Ping deu um suspiro longo e prolongado. Então, ele continuou dizendo, em sua luta final, aquela antes de ser coroado Filho de Deus, ele deve enfrentar um oponente que nenhum humano pode derrotar. De que tipo de oponente você fala? Fang Minquan perguntou. No quinto combate da divindade, havia um Filho de Deus com elemento de luz. Embora este Filho de Deus tenha se juntado apenas uma vez, ele era extremamente poderoso. Seu poder agora é algo que poucos humanos jamais poderiam imaginar. Nenhum humano pode vencê-lo. Mesmo os evolutivos com bloqueios de genes desbloqueados não têm chance. Diante do Filho da Luz de Deus, eles seriam esmagados como insetos. Hua Ping deu um sorriso irônico ao explicar a situação. Capítulo 705 O Filho da Luz de Deus. Ele é realmente tão forte? Fang Minquan perguntou a Hua Ping com um olhar de descrença. Com um sorriso irônico, Hua Ping disse, você sabe que a Aliança criou um guia perdido, para o segundo santuário de Deus Divinities Bolt, sim. Sim, eu sei. Ele contém um registro de todos os espíritos mais poderosos que participaram do Divinities Bolt. Se eles encontrarem um espírito nessa lista, eles são aconselhados a desistir imediatamente para evitar serem mortos, disse Fang Minquan. Light Son of God é um desses. Ele só participou do Divinities Bolt uma vez, então houve uma falta de informações sobre ele na época. Um humano com um bloqueio de gene desbloqueado foi colocado contra ele. Ele foi um dos maiores evolutivos de todos os tempos, e ele era um homem muito famoso. Ele tinha muitas almas de bestas de sangue sagrado, hiperartes fortes, as obras. Mas o Filho da Luz de Deus o matou com um único golpe. Hua Ping balançou a cabeça e continuou sua explicação. Fui muito presunçoso. Nenhum ser humano é poderoso o suficiente para se tornar um filho de Deus. Você precisa mais do que sorte do seu lado para fazer isso. Aconselho que informe seu amigo sobre esse infeliz desenvolvimento. Diga a ele que ele pode continuar lutando por agora, mas ele deve desistir antes da batalha final. Se ele não o fizer, o Filho de Luz de Deus nem mesmo permitirá que ele conceda. Fang Minquan estava tendo uma ideia de como as coisas poderiam ficar ruins, mas ele não tinha como entrar em contato com o indescritível dólar. Fang Minquan pensou que sua melhor aposta para informar dólar seria postar um artigo de notícias sobre isso. Se ele fizesse isso, havia pelo menos uma chance de que dólar pudesse vê-lo. O combate da divindade continuou. Hoje, todo mundo teria que lutar 5 vezes. Dólar tinha outros 3 espíritos para enfrentar, os outros 2 eram humanos. Ansem derrotou os 2 humanos e matou os 3 espíritos com facilidade. Poderoso. Ele é tão poderoso. Ele pode muito bem ser o evolutivo mais forte da história. Com tanto poder, não consigo imaginar. Hua Ping estava muito animado, mas uma pontada de angústia o incomodava por trás. Dólar estava praticamente a apenas um passo de ser um filho de Deus, mas temia o que poderia acontecer com ele se tentasse pegá-lo. Quanto melhor o desempenho de Dólar, mais triste Hua Ping se tornava. No final, ele não suportava assistir à luta de Dólar. Alguém tão excelente logo seria detido, pouco antes de ganhar o título e se tornar um dos 10 filhos de Deus. Ele não tinha ideia da próxima vez que a humanidade pudesse ter uma oportunidade semelhante.
Fang Minquan, por outro lado, estava emocionado e animado. Embora ele não estivesse totalmente certo de quando o dólar se juntou ao santuário do segundo deus, ele suspeitava que não tivesse sido mais do que alguns anos. Subindo em uma trajetória tão acentuada, era difícil para ele avaliar seu poder corretamente. Mas Fang Minquan e Hua Ping ainda estavam preocupados. Se eles não conseguissem entrar em contato com o dólar, e ele acabasse enfrentando o Light Sun of God, as coisas iriam muito mal, muito rapidamente. Ele leu o guia de multas, não leu. Fang Minquan ponderou em voz alta. Ele tinha certeza de que dólar tinha, mas ainda estava preparado para voltar e fazer uma transmissão sobre o programa. Ele esperava que fosse popular o suficiente para que dólar soubesse o quão poderoso o Filho da Luz de Deus realmente era. Muitas brigas aconteciam ao mesmo tempo, então as pessoas tendiam a apenas observar seus familiares ou pelo menos as pessoas de quem cuidavam. Então, por esse motivo, poucas pessoas prestaram atenção em Ansem. Algumas pessoas vieram ver e, embora tenham ficado maravilhadas ao testemunhar seu poder, não foi o suficiente para atrair outras pessoas. Fang Minquan decidiu retornar à aliança e iniciar uma transmissão sobre o Divinities Bolt. Em particular, ele queria falar sobre as 5 partidas em que dólar já havia participado. Ele também queria falar sobre os adversários que enfrentaria no futuro, o Filho de Luz de Deus, em particular. Ele queria fornecer muitas informações sobre aquele espírito e o que o espírito havia feito no passado. Esta transmissão foi quase como um rádio. Não havia fotos do evento e apenas apresentava Fang Minquan discutindo o Divinities Bolt, ao lado de um mapa grosseiro que ele havia desenhado. Apesar disso, chamou muita atenção. Dólar está aqui? E ele está participando do Divinities Bolt. Dólar só se tornou um evoluidor há alguns anos. Ele já está participando do Divinities Bolt. Puta merda! O martelo de Black Gold foi quebrado em pedacinhos pelo punho de dólar? E ele então começou a matar o espírito com um único soco? Você está puxando nossa corrente? Lembro-me do Divinities Bolt anterior, no qual meu amigo enfrentou o Black Gold. Ele destrancou seu bloqueio genético e, apesar disso, foi imediatamente atingido pelo martelo 3 vezes e estava à beira da morte antes que pudesse ser arrastado para fora. Dólares balançam. Eu vou assistir à batalha do dólar. Vamos todos apoiar o dólar amanhã. Se o dólar estiver lá, eu estarei lá. Se a análise for verdadeira, porém, pobre dólar. Ele será parado em seu caminho a um passo do topo. Por que vocês acham que ele pode continuar ganhando? Vamos ver se ele pode vencer o resto dos espíritos e humanos primeiro. Aquele dólar é BS. Seu recorde anterior foi apenas pousar como o 10º filho de Deus no santuário do primeiro Deus. E ele competiu lá apenas uma vez. Sim. Dólar é um escroto aqui no santuário do segundo Deus. A luz de Deus vai esmagá-lo com o dedo. Qual é o sentido de lutar, se tudo depende da sorte? Se ele não enfrentasse o Filho da Luz de Deus e se tornasse um dos 10 primeiros, ele ainda seria morto pelo outro Filho de Deus. Ele é lixo na calçada contra eles, lixo chutado para o lado na calçada. Com a sorte de que vocês estão falando, eu poderia ser um Filho de Deus. Eu poderia me juntar e ter sorte suficiente para não enfrentar nenhum inimigo forte então, eu serei um Filho de Deus. A participação de dólar no Divinities Bolt foi o catalisador para um grande cisma na aliança. Um grande debate havia começado, e muitas pessoas torceram por dólar. Eles queriam que ele se tornasse o primeiro filho humano de Deus na história. Mas havia muitas pessoas que não acreditavam que dólar pudesse vencer e vencer o Light Sun of God no processo. As pessoas com bom senso eram mais propensas a aconselhar dólar a desistir da luta, para não ser morto. Muitos profissionais analisaram a luta de Dólar Divinity. Eles pensaram que sua sorte tinha sido muito boa até agora. Cada luta parecia ser fácil, além da próxima luz Filho de Deus. Os outros humanos que participaram das batalhas sagradas seriam eliminados algumas rodadas antes de dólar,
pois os espíritos que eles encontraram eram muito poderosos para eles e eles tiveram que desistir. Mas a sorte de Dólar parou por aí. Mesmo se ele fosse em frente e vencesse os próximos espíritos que surgissem, ele provavelmente se retiraria antes de enfrentar o Filho da Luz de Deus. Isso era o que a maioria dos profissionais supunha que Ansem faria. Do jeito que as coisas estavam, eles não acreditavam que nenhum humano tivesse o que era necessário para ir contra o Filho da Luz de Deus e vencer. Havia alguns profissionais realmente brutos e ofensivos, no entanto. Muitos deles acreditavam firmemente que Ansem tropeçaria e cairia muito antes de alcançar o Filho da Luz de Deus. E, claro, havia alguns que acreditavam que Fang Minkhon estava inventando coisas ou pelo menos exagerando a verdade em uma tentativa de aumentar a audiência. Eles não acreditavam que Dólar pudesse quebrar o martelo de Black Gold com um único golpe. Depois de muita pesquisa e análise, eles teoricamente provaram que Dólar não tinha poder suficiente para fazer tal coisa. Independentemente disso, toda a aliança estava falando sobre o evento e todos pareciam ter uma teoria própria. E no segundo dia do Divinity's Bolt, o estádio estava lotado de espectadores presentes. O interesse da humanidade na batalha da divindade do segundo santuário de Deus foi repentinamente revigorado. Capítulo 706 – O retorno do dólar. Onde antes havia apenas alguns assentos para o público, agora o estádio estava lotado de espectadores ansiosos. Todos eles olharam para os campos de batalha, esperando que a sombra de Dólar surgisse. Aqui está ele! Aqui está ele! Um homem vestido com uma armadura roxa entrou no campo de batalha e, quando ele chegou, a multidão foi à loucura com gritos. Por que ele está vestindo roxo? Dólar geralmente está vestido de ouro. Isso é algum tipo de imitação? Parece com ele, mas não é ao mesmo tempo. Ansem emergiu no campo de batalha sem pesquisar seus oponentes nem ler o guia de desistência. Ele só precisava detectar a força vital de um oponente para determinar o quão poderosos eles realmente eram. Mesmo que ele não pudesse dizer, a armadura do Rei das Formigas Diabólicas o manteria seguro. O oponente de Ansem agora entrou em campo. Era um espírito de menino bonito, vestido com uma armadura de prata. Em sua mão, ele segurava uma espada de prata. Ele tinha orelhas de coelho e havia um olho na testa. Fora isso, ele poderia passar por um humano normal. As pessoas já haviam olhado a lista de lutadores de Ansem, então sabiam o que esperar de seu primeiro oponente. O inimigo foi chamado Silver Eye Prince. Ele era um espírito real com um moveset muito rápido. Na análise fornecida pelos profissionais, ele era um dos inimigos mais fortes que Dólar teria que superar se esperasse lutar contra o Filho de Deus. O Príncipe dos Olhos de Prata checou seu oponente sem dizer uma palavra. Então, ele desembainhou sua espada. Como um súbito flash de luz prateada, ele disparou em direção a Ansem. Ao mesmo tempo, ele lançou uma enxurrada de golpes de espada em direção a Ansem. Havia muitos para contar. Eles caíram sobre Ansem como chuva de prata. Muitas pessoas se levantaram, querendo ver melhor como Dólar tentou superar essa espada de chuva de prata. Mas Ansem não se moveu uma polegada. Ele se levantou e observou a chuva prateada cair sem piscar. A chuva de espadas de prata que caiu era pouco mais que uma imagem. Ansem tinha muitos talentos, e antes de se tornar famoso, já havia encontrado esse movimento. O fato de o Príncipe dos Olhos de Prata ter procurado usar esse movimento nele era algo que Ansem acreditava ser infantil. A plateia observou as sombras prateadas atravessarem Ansem, seus corações batiam forte e muitas mulheres seguravam a boca para evitar gritar. Mas, apesar do que viram, nada aconteceu. Ansem ainda estava onde estava, imóvel. Ele apenas observou pacificamente o Príncipe dos Olhos de Prata empinar com sua espada. De repente, Ansem levantou a mão e usou 2 dedos para pegar uma única sombra prateada. E então, toda a chuva desapareceu. Ansem foi deixado onde estava, segurando uma espada de prata entre os dedos, a 7 centímetros de sua garganta. Mas as 3 polegadas poderiam muito bem ter sido 1000 milhas.
Apesar de ser segurado por 2 dedos, o príncipe dos olhos de prata não conseguia mover sua espada. Estava preso. Kátia! Os dedos de Ansem se moveram, estalando a espada. Então, ele seguiu com um golpe de palma no peito do príncipe dos olhos de prata. Tudo o que o público ouviu foi o som de vidro quebrado. A armadura de prata do príncipe dos olhos de prata foi esmagada em pouco mais que purpurina, enquanto suas cores pálidas se renderam ao banho de sangue. O sangue do espírito encharcou o campo de batalha, mas ele estava morto antes de atingir o chão. Logo antes de cair no chão, ele se desintegrou. Ele havia retornado à sua pedra espiritual. Todos que assistiram à luta ficaram petrificados, como se tivessem se transformado em pedra. O extremamente poderoso Silver Eye Prince não teve chance contra o poder de Dólar. O espírito nem teve a oportunidade de revidar. Dólar! É mesmo Dólar! Dólar voltou! Isso é muito poderoso! Isso é assustador! Legal! Que bobagem aqueles profissionais estavam vomitando! Eles não disseram que Dólar não poderia quebrar o martelo de Black Gold? Eles também disseram que Dólar não poderia derrotar o príncipe dos olhos de prata. Bem, dê uma olhada nesse resultado. O que eles devem fazer diga agora, hein? Dólar, nosso Senhor e Salvador, está sempre conosco. Mate! 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 Continue, Dólar. Mostre a eles, espíritos, o que está acontecendo e torne-se um filho de Deus. Puta merda! Dólar realmente ainda é Dólar. Invencível como sempre, mesmo aqui no santuário do segundo Deus. Permita-me ajoelhar-me diante de você e beijar sua mão. Muitos fãs de Dólar foram levados ao frenesi com a emoção de sua vitória mais recente e sensacional. Embora alguns humanos fossem conhecidos por mostrar tanta força em Divinity's Bolt, enfrentar o Deus Negro e o Príncipe dos Olhos de Prata emergir intocado foi uma coisa incrível. Foi uma ocorrência muito rara. Claro, muitas pessoas nunca haviam prestado atenção ao Divinity's Bolt antes. Após essa luta, no entanto, as pessoas começaram a ver uma luz de esperança. Eles começaram a acreditar que um humano poderia realmente reivindicar um lugar entre o Filho de Deus. Ansem saiu da arena para esperar sua próxima luta. Não muito tempo depois, chegou a hora de ele voltar. Ele não olhou para a lista, presumindo que tal coisa seria trivial e sem sentido. Como tal, ele não sabia quem enfrentaria a seguir. A pessoa que subiu no palco surpreendeu Ansem. Ele nunca esperava que seu próximo oponente fosse um humano, e mais surpreendentemente, alguém que ele conhecia pessoalmente. Rainha? A rainha vai enfrentar o Dólar. Muitos evolutores de elite que viram a pessoa parada na frente de Ansem ficaram chocados. Ninguém esperava que o Dólar fosse enfrentar o Queen neste dia. O tempo era curto e eles tiveram apenas brevemente a oportunidade de analisar a lista. E em relação a quem poderia ser seu segundo oponente, havia muitas combinações possíveis. E também havia a variável de não saber se o Queen venceria sua partida anterior. A lista que Huaping havia formulado contava apenas com espíritos, e ele se importava pouco com a análise de quais humanos poderiam se enfrentar. As pessoas leem a lista, assumindo que Ansem enfrentaria outro espírito ou um humano chamado An Fujing. Ninguém sabia que o An Fujing era o nome verdadeiro de Queen. Isso é interessante. Queen é o oponente de Dólar. Não tenho certeza de quem será mais forte. É uma pena que Lin Feng ainda esteja em sua missão e não tenha conseguido se juntar ao Divinity's Bolt. Sua participação tornaria as coisas ainda mais interessantes. Tenzin Liu ficou chocado ao ver Queen enfrentar o enigmático Dólar. Mas ele ainda sentia como se fosse uma pena. Tenzin Liu esperava que Lin Feng fosse o único a ir contra Ansem. Embora soubesse que Queen era poderosa, Tenzin Liu teve que admitir que não sabia muito sobre ela. Queen versus Dólar será uma luta interessante, com certeza. A lenda do Marder Dólar é o próprio Dólar, e ele também conhece o Eaven Ligou. Eu não sei se é Eaven Ligou ou não.
Isso é bastante interessante. Teremos uma métrica para determinar o quão poderoso o dólar realmente é. Quem é dólar, afinal? Nos campos de gelo, no abrigo da deusa da classe real, o cavaleiro besouro continuou a assumir a forma de Ansem, como um doppelganger. Isso trouxe o anjinho para observar a luta, e as pessoas que imaginaram que dólar era secretamente Ansem ficaram rapidamente desapontadas. Capítulo 707 Soco com disco elefante. Vendo aquela mulher, que era fria como um monarca, Ansem não se mexeu. Seu coração foi abalado pela surpresa e ele pensou consigo mesmo, isso é muita coincidência. Apesar dos inúmeros outros humanos e espíritos aqui, eu sou colocado contra ela. Queen olhou para Ansem, então chutou em direção a ele com suas longas pernas como o arremesso de um machado. Queen não se importava com quem era seu oponente, ela não tinha ideia de que estava enfrentando o dólar. Mas Ansem acenou com o punho e, depois de fazer isso, o rosto de Queen mudou. Suas pernas cancelaram o ataque e se desviaram para o lado. Quando ela se aproximou de Ansem, ela levantou o punho e tentou socá-lo. Ansem levantou o cotovelo e afastou o punho de Queen, enquanto sua mão esquerda balançava em direção à cintura dela. Ambos se envolveram em um combate muito próximo. Seus ataques, desvios, esquivas e defesas eram densos e rápidos, e os olhos da plateia mal conseguiam acompanhar a velocidade com que eles lutavam. No momento em que eles podiam admirar o movimento, outros 10 haviam sido executados. A multidão ficou vesga, e era como se estivessem testemunhando a luta de dois monstros raivosos. Quem é essa mulher? Ela é tão legal, ela pode realmente enfrentar o dólar de igual para igual. Eu não esperava ver uma mulher evolutiva ser tão poderosa. Esta mulher é incrível. Seu corpo e aparência geral são divinos e sua força é incrível. Ela é como uma deusa. Essa Wang Fujing, ela não pode ser do Ares Martial Hall. Muitos evolutivos não sabiam quem era Queen, mas presenciando essa luta, eles rapidamente começaram a admirá-la. E para as pessoas que conheciam Queen, elas ficaram mais surpresas que Dólar foi capaz de lutar contra ela. Queen era um mestre do combate corpo a corpo. Ela era considerada quase invencível por seus colegas, em parte devido ao seu conhecimento de Avenue Go. A combinação de Avenue Go e excelentes habilidades de combate corpo a corpo tornava a maioria das lutas muito fácil para ela. Portanto, as pessoas ficaram surpresas que Dólar foi capaz de lutar contra Queen. As habilidades de soco que Ansem usou surpreenderam ainda mais as pessoas. O soco do disco elefante pode derrotar o Gol Celestial. Muitas pessoas reconheceram a habilidade de Ansem, Elefante Disc Punch. Afinal, era uma arte pergeno bastante comum. Claro, eles nunca esperaram que a habilidade pudesse resistir ao Avenue Go. Antes deste dia, se alguém soubesse que o Elefante Disc Punch poderia competir com o Avenue Go, eles teriam rido da sala. Mas lá estava ele. Ansem estava usando o soco de disco elefante para repelir o Gol Celestial da rainha sem nenhum sinal de estar em desvantagem. E agora, as pessoas começaram a pensar que o Avenue Go não era tão eficaz quanto haviam sido levados a acreditar. Puta merda! Dólar está usando o soco de disco de elefante, eu mesmo conheço essa habilidade. Por que não posso usá-la tão bem quanto ele? Sim. Se ele pode usar essa habilidade para este nível de eficácia, ele pode muito bem ser um deus. Não demorou muito para as pessoas reconhecerem que a habilidade que Ansem usava era soco de disco de elefante. Afinal, era muito comum e muitas pessoas aprenderam devido à acessibilidade das artes hipergeno de classe A. Era frequentemente considerada uma habilidade obrigatória. Mas eles ficaram chocados ao ver Dólar lançar a mesma habilidade com uma quantidade tão assustadora de poder. Eu conheço o Elefante Disc Punch há muitos anos. Como fui incapaz de perceber quanto poder essa habilidade pode realmente descarregar? As habilidades ainda dependem de seu lançador, lembre-se. Na mão de Dólar, é como uma mão invencível da morte. Em sua mão. É uma pena não poder gravar essas lutas. Se pudesse,
assistiria várias vezes na tentativa de aprender o truque de dólar. É estranho. Dólar está realmente usando o mesmo soco de disco de elefante que você e eu usamos? Parece semelhante, sim, mas tem um certo elemento de estranheza nele. Não eram apenas as pessoas comuns que viam essa habilidade com tanta perplexidade. Wang Yuan ficou tão chocado quanto o resto. Todos sabiam que a batalha entre Queen e Dólar seria um espetáculo, mas ninguém esperava que Dólar fosse capaz de repelir e Aveligou com uma habilidade tão comum. Esse cara é humano? Como ele pode fazer isso? Os olhos de Wang Yuan estavam bem abertos. Dólar é dólar. A palavra incrivelmente incrível é o que podemos usar, elogiou Tenzin Liu. Irmão Teng, são duas palavras. O camarada ao lado dele olhou para Tenzin Liu, confuso. Ele é incrível, incrível é ele. A palavra maluco pode ser ignorada, então é apenas uma palavra, disse Tenzin Liu. O camarada reconheceu isso de repente. Ah, entendo. Queen ficou chocado da mesma forma. Ela sabia exatamente que tipo de habilidade soco de disco de elefante era, apesar de não ter aprendido sozinha. Ela ficou chocada ao ver seu oponente usando uma habilidade tão regular e ainda acompanhando-a. Mas Queen era Queen, e ela não deixou que a surpresa a colocasse em desvantagem. Ela não se importava com qual habilidade ele usava contra ela, tudo o que ela queria era vencer. Essa luta foi uma surpresa, com certeza, mas bem-vinda. Surpreendeu cada espectador, e até mesmo Hua Ping. Quando ele viu o nome Wang Fujing, ele só esperava que fosse um humano comum. Como tal, ele se importava pouco com o significado potencial da luta. Ele não esperava que Wang Fujing fosse uma pessoa com tanta força, muito menos que ela chegaria mais perto de igualar o poder de Dólar até agora. Hua Ping achava que Dólar era o evoluidor mais forte que existia, mas ele nunca esperava que houvesse uma mulher que pudesse atingir tal poder. Isso é bom. Então, depois de todo esse tempo, a humanidade não descansou sobre os louros. A geração mais jovem seguiu os passos de seus predecessores, levando adiante as habilidades de seus antepassados com mais força. Eles estão intensificando, e agora parece mais possível do que nunca para a humanidade reivindicar um pedestal e ser considerado um filho de Deus. Hua Ping ficou muito feliz em ver tantos jovens excelentes assumindo o papel. Fan Minquan também estava animado para ver isso. Ele não sabia que existia uma mulher tão poderosa, e que ela poderia se sair tão bem em combate contra Dólar. Os punhos dele eram como um elefante e os dela eram como um machado de batalha. A luta entre Ansem e Queen parecia louca, e não parecia que nenhum dos dois tivesse uma vantagem clara. O público ficou tão emocionado que desejou poder participar. Ansem admirava a rainha. Ele não usou toda a sua energia como fez ao conjurar golpe do elefante Rex, mas usou o máximo que pôde com o soco do disco do elefante. Ele foi capaz de suprimir Queen o suficiente, mas não conseguiu vencê-la. O gol celestial dessa mulher já estava em um nível assustador, então, a menos que Ansem tivesse força e velocidade muito maiores, ele não seria capaz de vencê-la completamente. Ansem sabia que não poderia vencê-la, se mantivesse esse status quo. O melhor que ele podia esperar agora era Queen esgotando toda a sua energia. Se ele lutasse por sua vida, Ansem poderia vencer. Mas ele não queria matá-la, nem gastar muita energia. Então, Ansem parou de repente. Ele deixou a perna do machado de guerra de Queen, que estava sendo direcionada para sua cabeça, continuar sua abordagem e não se esquivou. Capítulo 708 – Amor de Pai. Todos ficaram chocados, eles não tinham ideia de por que Dólar simplesmente parou de lutar de repente. Eles acreditavam que, se ele aceitasse o golpe que vinha em sua direção, acabaria meio morto. Todos pensaram que Dólar poderia ter um trunfo na manga, mas ele não. A perna de Queen atingiu a cabeça de Ansem sem resistência. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos de queixo caído nas proximidades. Embora o ataque de Queen tenha atingido a cabeça de Dólar com velocidade surpreendente e pontaria perfeita, ele não se mexeu.
O dólar não se moveu uma única polegada. Era como se o Queen tivesse golpeado uma estátua, não um corpo humano. Mas com o poder de Queen, mesmo que dólar fosse uma estátua, ele não passaria de escombros agora. E ainda assim, Ansem ficou de pé como se Queen nem o tivesse tocado. Impossível! Tenzin Liu se levantou e, com os olhos arregalados, olhou para dólar, que havia acabado de ficar parado aceitando o chute. Não foi apenas Tenzin Liu tendo tal reação. Todos que sabiam a menor coisa sobre Queen e seu poder não podiam acreditar no que acabará de acontecer. O poder de Queen estava acima de todos os outros evolutivos, acreditava-se comumente. Era difícil imaginar o quão forte uma pessoa teria que ser para resistir a um de seus golpes e nem mesmo se mexer. E a própria Queen ficou igualmente chocada. Mas ainda assim, ela não deixou que isso fosse motivo para abster-se. Seu belo par de pernas voltou a chutar Ansem como dois dragões ferozes, e novamente, ela não teve oposição. Ela bateu fortemente em Ansem, repetidamente. Queen continuou chutando, golpeando e batendo. Suas habilidades nas pernas não deixavam espaço para retaliação, caso o dólar tentasse fazer uma manobra. As pernas apenas vieram para ele em uma barragem incessante de todos os ângulos. A multidão ficou congelada ao ver como nenhum dos ataques de Queen fez Ansem se mover uma única polegada. O abrigo inteiro estava quieto. Mesmo os outros lutadores humanos que se juntaram ao Divinities Bolt ficaram maravilhados. O som furioso dos chutes ecoou por todo o campo de batalha, mas o forte corpo roxo de dólar continuou parado, como se o furacão de ataques do Queen não fosse nada mais do que uma brisa forte. Queen, que sempre fazia o que queria e alcançava os resultados que desejava, de repente começou a parecer um pouco em pânico. Dom! Queen chutou o rosto de Ansem, mas parou logo antes de cair. Todos olharam para os dois. O dólar não se mexeu, tudo o que ele fez foi levantar a mão direita lentamente. Ele agarrou a perna de Queen e ela não conseguiu mais movê-la. Você já me chutou o suficiente? Podemos acabar com isso agora. Ansem perguntou gentilmente, enquanto segurava a panturrilha de Queen. Todos que ouviram isso foram atingidos por uma sensação estranha, e a atmosfera mudou. Não parecia mais uma luta em um campo de batalha. Queen agora parecia uma garotinha que estava fazendo birra com o pai. Dólar foi o pai que permitiu que ela desabafasse antes de levá-la para casa. Embora fosse inapropriado, era assim que as pessoas viam a cena depois de ouvir Dólar falar. A fria e poderosa rainha era pouco mais que uma garotinha mal-humorada agora. Queen também notou essa estranha atmosfera. Ela cerrou os dentes e ergueu a outra perna. Ela girou no ar e chutou Ansem. Ansem não se importou com a outra perna que chutou e permitiu que ela batesse em seu pescoço. Ele deu um passo à frente, estendeu as mãos e agarrou a cintura de Queen enquanto ela estava no ar. Então, ele a ergueu de lado como uma garotinha e caminhou até a borda do campo de batalha. Não importa quantas vezes Queen chutasse, Ansem não se importava. Ele apenas continuou sua caminhada para o lado do campo de batalha. Todos pensavam que seus olhos estavam pregando peças. Ninguém poderia esperar que uma pessoa tão calma e composta como Queen participasse de uma cena tão juvenil. Os sentimentos de pai e filha só continuaram a crescer. Queen era a garota que fazia birra, enquanto Dólar era o pai compreensivo. Ele não discutiu com a garotinha, apenas permitiu que ela liberasse a raiva que havia reprimido dentro dela. De alguma forma, uma frase surgiu na cabeça de muitas pessoas: o amor de um pai. Todos pareciam confusos, as pessoas do Ares Martial Hall, em particular. Suas bocas continuaram abertas, parecendo que não iriam fechar tão cedo. Ninguém esperava que Queen, que era a chefe do Martial Hall, a mulher que eles mais admiravam, como uma deusa que eles não podiam olhar diretamente, acabaria em uma cena como essa. O coração de Queen estava cheio de raiva e vergonha. Ela nunca pensou que seria tratada assim e teria preferido ser morta. Mas, ao mesmo tempo, Queen ficou chocado.
Ela estava ciente da extensão de seu próprio poder e sabia que havia apenas duas explicações possíveis para a capacidade de Ansem de resistir a seus ataques. Em primeiro lugar, sua armadura deve ter sido incrivelmente difícil de sobreviver à sua enxurrada de chutes. Ela se esforçou para imaginar que tipo de armadura ele possuía, se fosse realmente tão resistente. Era isso ou ele era muito mais forte do que ela. A força de sua armadura não importaria muito se seus poderes estivessem em um nível semelhante. Muitos espectadores educados puderam ver isso, e isso os deixou ainda mais surpresos do que os evolutivos. Queen já havia maximizado seus pontos genosagrados. Ela também tinha as melhores artes hipergeno. Seu poder estava muito acima dos limites da maioria dos evolutores normais, e no entanto, ela não podia fazer nada. Aqueles que assistiam não conseguiam acreditar ou mesmo imaginar o quão poderoso o dólar poderia ter sido. Pontos supergeno, ele deve ter absorvido pontos supergeno. Caso contrário, ele não poderia ser tão poderoso. Esses pensamentos passaram pela mente de muitas pessoas. O santuário do primeiro deus e o santuário do segundo deus tinham pessoas que mataram supercriaturas e obtiveram suas essências Life Geno. Mas até agora, um método de absorver as essências e ganhar pontos supergenos ainda não havia sido descoberto. A única explicação para o desempenho de dólar era que ele havia conseguido fazer o que os outros achavam impossível. No silêncio que agora envolvia a arena, Ansem havia chegado ao limite do campo de batalha. Ele a jogou para fora do palco. Vá para casa e pare de perder seu tempo. Não estou aqui para lutar contra os humanos, disse Ansem friamente. Quando ele disse isso, foi como se todos parassem de respirar. Eu não estou aqui para lutar contra os humanos. Foi uma sentença mediana, mas ainda assim, deixou as pessoas incapazes de respirar. O sangue da plateia começou a ferver de emoção. Capítulo 709 – A Declaração do Rei. Além de seu nível de condicionamento físico supremo, Ansem usava uma super-armadura frenética. Ele também simulou o fluxo de energia do filhote para fazer seu corpo não muito longe da força da obsidiana. Foi assim que ele conseguiu se livrar dos ataques de Queen. Se ele não tivesse simulado aquela energia, a própria armadura não teria sido suficiente. Afinal, Queen sabia como fazer uso da força Yin, e nenhuma armadura poderia suportar todo esse poder. Parece que minha absorção das essências Life Geno será exposta. Ansem sabia que a exposição seria inevitável quando ele enfrentasse o espírito final, mas não contava encontrar Queen e revelá-lo tão cedo. Mas Ansem estava preparado para o mundo saber, de qualquer maneira. Ele estava fazendo o papel do enigmático dólar, e ninguém seria capaz de encontrá-lo depois que as partidas terminassem. Nas próximas duas lutas, ele encontrou humanos novamente. Quando seus possíveis oponentes subiram no palco, no entanto, eles não lutaram contra ele. Dólar, sou seu fã. Posso ter sua assinatura? Um homem grande de 2 metros de altura parou na frente de Ansem parecendo tímido e entregou uma caneta e papel. Ansem congelou por um segundo, esperando outra partida. Ele não esperava que alguém que havia chegado tão longe desistisse da luta e pedisse uma assinatura. Ele pegou a caneta e o papel e rabiscou seu nome. Ele não estava preocupado com alguém reconhecendo sua caligrafia. Ele podia controlar seu corpo bem o suficiente para mascarar sua caligrafia, então ele usou um estilo que ninguém seria capaz de rastrear até ele. Obrigado, obrigado. O grandalhão apreciou muito seu autógrafo e saiu rapidamente do palco. O segundo oponente humano não era tão fanático quanto o outro homem, felizmente. Ele disse algo a Ansem, no entanto. Ele disse, boa sorte, dólar. Você tem nosso apoio. Vá e torne-se um filho de Deus. Em seguida, ele também desistiu da luta e saiu do palco. O último oponente do dia foi um espírito real. Ansem o matou com um único golpe, o que deixou a humanidade super feliz. Ansem não ficou muito tempo depois. Ele rapidamente se despediu e voltou para a privacidade do Palácio de Cristal. Fang Minquan nunca esteve tão animado.
A alma do homem da mídia ardia com o fogo da paixão não adulterada. As palavras de dólar permaneceram na mente de muitos, mas elas se destacaram particularmente para Fang Minkwon: não estou aqui para lutar contra os humanos. Voltando ao escritório, Fang Minkwon escreveu um artigo chamado Não estou aqui para lutar contra humanos, a declaração do rei, e o postou. Descreveu as lutas de dólar nos 2 dias anteriores. Ele fez questão de destacar a linha mais profunda de dólar. No final, Fang Minkwon escreveu: o rei voltou, sua espada direcionada para a posição de se tornar um filho de Deus. Dólar se tornará o primeiro filho de Deus da humanidade. O dia teve um fervor e emoção inigualáveis. Eles estavam esperançosos com o desempenho de dólar no futuro, esperando que ele representasse a posição da humanidade entre o Filho de Deus. Mas o verdadeiro choque veio do escritório da aliança. As pessoas normais só entendiam que ele era forte, eles não compreenderam toda a extensão de sua força como outros poderiam ter. Os oficiais de alta classe da aliança estavam cientes de que dólar devia ter absorvido as essências Life Geno. Eles também sabiam que ele estava usando uma armadura de alma de super besta. Se não fosse, eles sabiam que ele não poderia ter uma defesa tão insana. Mesmo Queen não podia fazer nada antes dele, como resultado, eles tinham certeza de que era assim. Muitas pessoas ficaram empolgadas e curiosas com esse desenvolvimento. Eles estavam quase salivando com a perspectiva de dólar provar que os humanos podiam de fato absorver as essências Life Geno. A curiosidade deles sobre como ele havia feito isso era difícil de moderar. Muita gente queria saber, mas não sabia como entrar em contato com o indescritível dólar. Quase ao mesmo tempo, os líderes de todas as facções emitiram um decreto para procurar o homem por trás da máscara. Eles queriam encontrar dólar. A questão da absorção da essência Life Geno era uma preocupação da raça humana e era crucial para o desenvolvimento da humanidade. Eles tinham que descobrir quem era dólar, não importa o que. Eles tiveram que aprender, da boca do cavalo, o que dólar sabia. Muitas pessoas analisaram as informações que tinham sobre o dólar, na tentativa de prever quem poderia ser o dólar. Eles compuseram uma lista de suspeitos, uma que continha o nome de Ansem. Mas Ansem e dólar apareceram na mesma área muitas vezes, bem como em locais diferentes ao mesmo tempo. Isso fez com que seu nome fosse riscado da lista. Poucas pessoas possuíam uma alma de besta doppelganger. As pessoas só sabiam que Ansem e Ningyu tinham um, então ninguém considerou essa possibilidade. Ningyu estava lá assistindo Divinity's Bolt também, isso fez pensar em algo. Não estando totalmente certo, ele não deixou as pessoas saberem o que ele estava pensando ainda. O Aqua Reaper vivia dentro dele, e seus pensamentos e vida estavam nas mãos de Ansem. Se ele fizesse algo para desagradar Ansem, ele seria um homem morto. Ansem venceu as próximas partidas, o que levou à geração de outro tópico importante na Alliance. Todo mundo estava falando sobre se dólar poderia ou não ser o próximo Filho de Deus. Eles se perguntaram se ele poderia derrotar o Filho da Luz de Deus. Por causa de seu desempenho incrível até agora, muitas pessoas estavam extremamente esperançosas com essa perspectiva. Muitas pessoas que não se importavam com Divinity's Bolt começaram a se importar muito mais com isso. Quando as pessoas assistiam à luta de dólar, a ferocidade os atraía e os fazia sentir como se eles próprios fizessem parte da batalha. Esta não era mais uma simples série de lutas, foi uma conquista para obter glória para toda a humanidade. Embora Ansem estivesse apenas lutando por si mesmo, para a humanidade em geral, ele estava fazendo algo que ninguém mais poderia. Ele estava cometendo um ato altruísta pelo resto da raça humana, eles pensaram. Mesmo que dólar tivesse seu quinhão de detratores, eles ainda esperavam que ele pudesse alcançar a glória para a humanidade e vencer. Especialmente os velhos que estiveram no santuário do segundo Deus por um século. Eles viveram suas vidas inteiras no santuário do segundo Deus. Ao longo de suas vidas, tudo o que ouviram foi como os humanos miseráveis estavam se saindo em Divinity's Bolt. Embora parecessem não se importar, eles ainda abrigavam secretamente um desejo de que a humanidade se destacasse e vencesse o torneio.
Eles queriam alguém para se vingar dos espíritos mais do que qualquer coisa. Eles agiram como se não se importassem porque não podiam fazer nada a respeito. Os esforços de cada geração resultaram em incontáveis mortes e inúmeros feridos. A decepção era a única recompensa por tais queixas e, portanto, eles não tinham esperança. Eles continuaram a fingir que não se importavam, chegando a fazer piadas sobre o evento. Mas quando a esperança veio, mesmo que fosse apenas um pouco, eles ficaram entusiasmados. E eles rezavam e faziam seus desejos para as pessoas ou pessoas que se mostravam mais promissoras. As pessoas mais velhas sentiriam uma quantidade ainda maior de glória. Velho Rui, você já ouviu falar sobre o Divinities Bolt deste ano? Aquele dólar lá é muito bom, e talvez haja uma chance deste ano ser o único. Muitos velhos empolgados compartilharam as notícias das muitas vitórias de Ansem. Mais de 80% dos evolutivos humanos estavam focados no Divinities Bolt pela primeira vez. A mídia começou a relatar o máximo que podia sobre o evento. A maioria dos relatórios era sobre dólar, seu passado, presente e possíveis legados futuros. Da noite para o dia, dólar se tornou uma figura lendária para toda a aliança. Seu nome estava na ponta da língua de todos. A fama que ele recebeu foi diferente do que recebeu no passado. Desta vez, dólar carregava a glória de toda a humanidade. Ele possuía uma auréola figurativa que também o separava das celebridades tradicionais. Mesmo o próprio Ansem não esperava que as coisas acabassem assim. Mesmo na base militar, soldados e oficiais falavam vorazmente sobre dólar e Divinities Bolt. Capítulo 710 – Glória. Vitória. Vitória sem parar. O dólar venceu várias vezes, o que emocionou a Alliance. Mais e mais pessoas ficaram entusiasmadas com o Divinities Bolt, à medida que o foco no dólar aumentava. Embora houvesse muitas opiniões divergentes, a grande mídia estava esperançosa de que dólar pudesse passar por suas provações e conseguir se tornar um filho de Deus, ou talvez até mesmo o primeiro filho de Deus. Ao mesmo tempo, havia muitas pessoas tentando determinar quem realmente era o indescritível dólar. Algumas pessoas acreditavam que ele era um filho talentoso de alguma grande organização, com profundo talento. Histórias inventadas diziam que ele podia andar no dia em que nasceu. Ele podia lutar quando tinha apenas 1 ano de idade e admirar mulheres com peitos grandes quando tinha 3 anos. Outros estavam firmes na crença de que dólar havia se oferecido para alguma engenharia supergenômica. Eles acreditavam que os genes de sua composição haviam sido modificados, permitindo o poder supremo que ele exercia. Todo mundo tinha sua própria história, e todos os tipos de boatos e contos falsos começaram a se espalhar. Muitos artigos e livros foram lançados, alguns descaradamente falsos, como Os Segredos entre Mim e o Dólar ou Preso em um Elevador com o Dólar. Essas histórias se tornaram bastante populares. Os oficiais e facções da aliança trabalharam incansavelmente para descobrir quem era dólar, mas ainda assim não conseguiram descobrir. A maneira como eles clamavam por informações era consideravelmente pior do que a população em geral, mas foi em vão. Mas quanto mais batalhas Ansem lutou e venceu, mais perto ele estava de confrontar o temível inimigo Light Sun of God. E essa hora havia chegado. Ele deveria lutar com ele no dia seguinte. Pessoas como Hua Ping analisaram minuciosamente o resultado potencial da próxima luta, com os dados coletados das lutas anteriores de Light Sun of God e Ansem. Ele chegou à conclusão de que Ansem tinha apenas 20% de chance de vencer. Hua Ping e seu pessoal já vinham prevendo esse resultado há algum tempo, mesmo antes da explosão da popularidade de dólar. Eles esperavam encontrar uma maneira de dólar conseguir derrotar seu inimigo final. Mas em cada uma das batalhas do Filho da Luz de Deus, ele matava tudo que chegava perto. Ninguém conseguiu durar mais de 1 segundo depois que uma luta começou com ele, e ficar diante dele parecia ser uma morte garantida. Sua velocidade de movimento era muito rápida até mesmo para ver. Ele piscaria e a cabeça de seu oponente seria cortada antes que ele reaparecesse. Ele era o tipo de inimigo contra o qual nenhum humano poderia lutar.
Embora Dollar fosse forte, sua velocidade não era comparável em nenhum lugar. Era altamente duvidoso que Dollar pudesse se esquivar de seus ataques. A razão pela qual Huaping acreditava que Ansem ainda tinha 20% de chance de vencer foi atribuída à sua armadura. Com sorte, essa armadura resistente pode ser o que era necessário para sobreviver a um dos golpes mortais do Filho da Luz de Deus. Embora bloquear seu ataque não garantisse a vitória, ainda assim fornecia uma abertura. Era uma chance mínima, mas ainda assim era uma chance. Todas as grandes facções da aliança conduziram suas próprias análises, mas o resultado de cada uma foi consideravelmente pior do que a previsão de Huaping. Eles viram Ansem tendo menos de 10% de chance de alcançar a vitória. Em comparação com esses tipos de classe alta, no entanto, a população em geral era mais esperançosa e otimista. Era quase esperado que Dollar se tornasse um filho de Deus, e eles passaram pouco tempo refletindo sobre os resultados alternativos de sua luta final. O próprio Ansem tentou não prestar muita atenção, mas era um assunto popular que estava nas manchetes em todos os lugares que ele olhava. Ele leu alguns artigos por curiosidade, que lhe revelaram contra quem ele lutaria. Ansem leu um dos artigos de Fang Minkon. Foi um relatório que citou a previsão de sucesso de Huaping e os motivos, o que deu a Ansem algum tipo de ideia do que ele deveria esperar. Um espírito veloz? Isso pode ser difícil. Ansem franziu a testa. Ele tinha medo de encontrar espíritos velozes, principalmente aqueles que também seriam mais fortes do que ele. Era o pior dos dois mundos, e usar tanto poder com aquela velocidade assustadora realmente tornaria Ansem uma morte fácil. A chance de vitória era praticamente inexistente, se ele não pudesse resistir aos ataques do espírito nem revidar. Isso lembrou do corvo na montanha Sky Pillar. Ele poderia matar humanos livremente devido à sua imensa velocidade, e ele e aqueles que o acompanharam naquele dia não tiveram chance contra ele. Os pensamentos de Ansem se alinharam com os de Huaping. Ele tinha que esperar que sua armadura fosse resistente o suficiente para resistir aos ataques do Filho de Luz de Deus. Essa seria sua janela. Eu tenho uma super armadura frenética. Mesmo que ele seja um super espírito, eu deveria ser capaz de bloqueá-lo, certo? Ansem estava imerso em pensamentos e continuou: se ele for rápido, isso significa que ele será mais fraco fisicamente. Socos fortes sempre atingem mais forte do que os rápidos. Se você tivesse trazido seu animal de estimação para lutar ao seu lado, toda essa glória poderia ter sido sua. Anne se aproximou de Ansem com o jantar na mão. Ela se sentou na frente dele, enquanto ele lia as notícias enquanto comia. Ansem sorriu e disse: eu gostaria, mas não tenho super armadura. Não tenho defesa como ele. Minha condição física seria muito baixa. Em uma arena tão pequena, um super espírito poderia alegremente ignorar meu animal de estimação e vir atrás de mim imediatamente. Não haveria espaço para eu manobrar e atacar exclusivamente meu animal de estimação em meu oponente. Você está certo, mas a aptidão daquele Dollar ainda é menor do que a do super espírito. Mesmo com super armadura, ele ainda é inútil. Ele não será capaz de acertar Light Sun of God, e assim ele ainda perderá. Anne respirou fundo e continuou a dizer: se o seu animal de estimação estiver com ele, isso pode dar a ele a vantagem de que precisa para se tornar um dos 10 filhos de Deus. Mesmo se eu quisesse emprestar o animal de estimação para Dollar, onde poderia encontrá-lo? Todas as facções estão procurando por ele como loucos, agora. Ansem deu de ombros. Anne assentiu e disse: fizemos muitos testes com as essências Life Geno. Não temos ideia de como absorvê-las, mas Dollar conseguiu de alguma forma. Eu também gostaria de saber como, disse Ansem, enquanto continuava a comer. No dia seguinte, o campo de batalha do abrigo humano estava lotado de espectadores mais uma vez. O público estava furioso, ansioso para assistir à luta de Dollar contra o Light Sun of God. Se Dollar vencesse, ele próprio se tornaria um filho de Deus. Seria a glória final e uma das maiores conquistas da humanidade.
Muitos evolutores antigos também entraram na arena de batalha, mais cedo do que a maioria. Silenciosamente, eles esperaram o início das partidas. Seus corações estavam nervosos e ninguém queria que Dólar ganhasse mais do que eles. De pessoas de 20 anos a pessoas de 200 anos, essa luta foi um fenômeno cultural. Atraiu pessoas de todas as idades, de todas as esferas da vida. Não se sabia quantos bilhões de evolutores humanos agora voltaram sua atenção para essa luta. Mesmo aqueles que disseram que Dólar não tinha chance de vencer ainda rezavam para que ele pudesse invocar um milagre. Isso não era nada pessoal. Embora Ansem sentisse pessoalmente que sim, ele representava toda a raça humana. Até Ansem, nenhum humano havia chegado tão longe. Ele foi um pioneiro genuíno para a humanidade e assumiu as expectativas de inúmeras pessoas. Esta era a sua glória. Ele está aqui. Um forte corpo roxo deu um passo à frente para entrar na arena. A ansiedade que temperava o humor da multidão de repente se transformou em uma chama ardente de excitação. Muita gente leu as análises de Luís, Filho de Deus. Ele era um inimigo terrivelmente forte para qualquer um encontrar. Como tal, eles estavam um pouco preocupados que Dólar não tivesse comparecido. Embora a Aliança tenha criado o guia de desistência, ninguém queria ver este homem desistir neste dia. E, felizmente, ele havia chegado. Calmamente, ele subiu no palco. Naquele exato momento, seu corpo significava o mundo inteiro. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.